Facebook, ok. Tu já pegou ali o Já. celular, né? Já pode ir. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Eu dei um zoom grande ali, queria tirar um pouco de zoom, tá legal? Só porque tá carregando. Eu tenho 100 pessoas já. 100 pessoas? Só a família do Dr. Lourenço. Tá certo. Doutor, Deixa aqui por enquanto. A família de vocês, né? 150 pessoas já. 150? Pode até dar o início já, doutor. Vamos lá então. Bem, boa noite. Hoje, dia 6 de maio de 2020, exatamente 21 horas e 1 minuto. Hoje é a nossa 8ª live do Complexo Médico Provida. Como de praxe, a gente hoje traz alguns números relacionados ao Brasil, Santa Catarina e Tubarão. Primeiro, começando pela cidade de Tubarão. A gente tem atualmente 1.700 casos notificados, 87 casos confirmados, 711 casos negativos, 66 pacientes curados, 3 óbitos e 167 pacientes em monitoramento. Internações em enfermaria, nós temos 3 pacientes, internações em UTI, 3 pacientes. Isso são fontes da Prefeitura Municipal de Tubarão. Santa Catarina, temos 2.917 casos confirmados, com 59 óbitos. E por fim, o Brasil, hoje dia 6, temos 8.536 casos de mortes, e 125.218 casos confirmados. Esses são os números atuais no dia 6 de maio de 2020. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença do pessoal do Facebook, do Instagram, solicitar ao pessoal, se possível, compartilhar com seus colegas aí a nossa live, vai ser de muita importância hoje. E continuando o nosso trabalho, hoje o Complexo Médico Provida, convidou o pessoal da equipe da Narcoclínica, uma clínica aqui respeitada de anestesia em Tubarão, que são responsáveis por 2 hospitais e uma clínica, que é o Complexo Médico Provida. E a gente convidou então o Dr. Jean e o Dr. Alexandre para participarem da nossa live. A gente vai falar um pouco hoje sobre cirurgia e coronavírus. Existem muitos mitos, muitas dúvidas, e gostaria que o pessoal já começasse a fazer as perguntas. A gente tem algumas perguntas. E inicialmente eu gostaria de dar minha boa noite a você, Jean, ao Alexandre, e agradecer a presença de vocês aqui hoje e dar as considerações iniciais de vocês aí, Jean e Alexandre. Primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Provida, Dr. Lourenço. Para mim é um prazer estar aqui ao lado do Dr. Alexandre também, que é meu colega de serviço, e de alguma forma contribuir para um serviço que é um serviço importante para os nossos pacientes. A gente nota no consultório que surgem várias dúvidas, vários receios e muitos medos, principalmente pacientes que precisam operar nessa época. Dr. Alexandre. Bom, boa noite para todo mundo aí, do Complexo da Provida apoiando aqui nós. E como já disse, eu acho que o interessante é que até agora teve várias discussões em relação a isso, mas existe a questão da cirurgia, que é um local que não foi ainda discutido, que não foi pesquisado, e não é uma questão às vezes de opções. As pessoas às vezes precisam fazer a cirurgia por algum motivo de acelerar o tratamento dela. Eu acho que deve ser uma coisa que a gente se preocupou em vir, conversando com eles, para poder explicar isso aí.
para realmente desmistificar algumas coisas, passar outras realidades, porque a cirurgia, a anestesia são coisas que às vezes complicam um pouco, até que ponto tem risco, não tem risco. Eu acho que vai ser interessante, vai ser uma coisa bem informal e bem bacana mesmo. Bem, muito bem colocado, né, Alexandre, isso aí com relação às cirurgias. E eu vou começar com algumas perguntas aqui a vocês. Desde que a gente começou, né, a pandemia, eu sei que a vida de todos os médicos, de todas as pessoas, elas tiveram uma mudança radical. Dentro do centro cirúrgico, qual foi a mudança que vocês perceberam de convívio entre vocês, entre os funcionários? Como é que mudou a rotina do centro cirúrgico após a pandemia? Então, posso responder? Pode. Primeiro, né, se a gente for recapitular, lá no início da pandemia, alguns pacientes devem ter passado por isso, a suspensão dos procedimentos eletivos. Né? As pessoas devem ter se perguntado por que as cirurgias eletivas foram suspensas. Naquele momento, a suspender os procedimentos eletivos foi realizado principalmente para a gente proteger o sistema de saúde. O que seria proteger o sistema de saúde? A gente reservar aqueles leitos do hospital para possíveis pacientes, né, que viessem a vir por causa da pandemia. No decorrer, né, da subida da curva, em todos os locais, no mundo inteiro, né, para reativar 100% do procedimento, sempre se espera a deflexão da curva. E isso ainda está acontecendo, né, nos primeiros locais, e aqui a gente não está nesse período ainda. Então é muito interessante, assim, eu trouxe até a última norma técnica da Anvisa aqui para a gente discutir um pouquinho mais aí para o meio da live. Mas assim, a minha experiência no hospital, né? Primeiro, eu acho que mesmo como médico, o susto que todo mundo levou, né? O fato de ser uma doença nova, uma doença que a medicina ainda sabe muito pouca coisa, né? O fato da gente ter pouca informação em relação aos pacientes cirúrgicos, isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então toda a cautela ela foi tomada, né? Não só aqui em Tubarão, no Brasil, no mundo, mas eu acho que assim a nossa medicina está de parabéns pela conduta que tomou no início da pandemia, né? Você sabe que é muito importante, né, o isolamento social, né, a correta higiene, o uso da máscara, e o hospital não caminhou, nem a Clínica Provida, nem os hospitais caminharam em direção diferente. Eles caminharam justamente o que a gente seguiu, o que a ciência mandou. E hoje a gente está aqui para esclarecer. E agora, daqui para frente? Alexandre. Foi bem colocado que o Gia botou, que foi um preparo que foi feito todo no hospital para receber que na verdade até os profissionais da saúde não tem uma certeza de como vai chegar isso aí, então foi uma questão de organização dos hospitais, Conceição, a Socimed, a Clínica Provida, com locais, com treinamento, foi feito muito treinamento pessoal, para ter uma tranquilidade no momento de chegar, porque não poderia fazer experiências, nós tínhamos que estar treinado, já bem acertado, bem alinhado, para quando chegar essa parte, principalmente de frente, que vai com os pacientes já graves, locais, foi separado, locais no centro cirúrgico foi separado, nas clínicas foi montado. Eu acho que o já disse, está de parabéns os dois hospitais e a Clínica Provida por ter feito esse preparo, e agora eu acho que o questionamento nosso é que realmente está um stand-by, está mais tranquilo agora, como é que a gente vai continuar agindo? Vai conseguir aumentar um pouco, vai diminuir? Como é que vai ficar agora daqui para frente? Que na verdade é regional, existem realidades diferentes nas capitais, e Tubarão vive uma realidade, eu acho que pela própria organização e a prevenção, eu acho que conseguiu segurar um pouco a curva, né, para dar uma segurada para poder. E agora, vamos ver como é que vai ficar isso aqui para frente, né? Uma pergunta, na rotina de vocês hoje, dentro do centro cirúrgico, o que mudou, basicamente, na rotina de vocês depois do coronavírus? Bom, primeiro, diminuiu a quantidade de cirurgia, o local, o espaço, o treinamento, o funcionário, a recuperação, mudou tudo no sentido geográfico. Primeiro, topograficamente foi organizado algumas coisas, diminuiu bastante, a própria população também parou de
procurar, porque não teve, a gente manteve só as urgências, emergência, e mudou a questão principalmente de como a gente ia receber, como é que vai ficar, qual é toda a estrutura que usa o equipamento, qual é o equipamento a usar, qual é os medicamentos que iriam ser usados nesses casos, o que seria melhor. Eu acho que deu uma mudada em alguns procedimentos técnicos para a gente até receber esse paciente. Eu acho que isso aí era necessário, né, já fazer esse tipo, não tinha como. Então, assim, o que mais me impressionou foi a união, né? A ação em conjunto, né? Principalmente da área médica, da área da saúde, né? Não só dos médicos, da área da saúde em si, a prefeitura, né? O engajamento total, né? O reconhecimento da população. Eu me lembro que bem lá no início, né, eu na minha casa, ouvindo aquela música que tocava no carro que passava ali, né? E pensando que é uma coisa ímpar, né? Que aconteceu, provavelmente, né, comparável à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, um vírus, né, com essa capacidade de se transmitir e também que essa capacidade de ter um quadro tão grave, né, que eu acho que colocou medo em todo mundo. No centro cirúrgico a gente viu uma diminuição tremenda, né, do movimento, né, os procedimentos seletivos encerrados, né, então a gente fez revezamento da equipe de médicos, até mesmo para a gente não expor, né? Vocês sabem que os médicos e algumas especialidades têm mais chance de se contaminar pelo vírus no local que eles trabalham, né? Então, anestesista, via aérea, otorrinolaringologista, oftalmologista, né? Não sei o que estou dizendo, isso aí veio, né, dos dados lá da infecção no início na China, e a gente tem que preservar a equipe por dois motivos, porque a gente precisa ter a equipe para tratar os pacientes, caso venha a onda, né, maior, e também porque o médico não pode virar um vetor, né, ele ser responsável pela transmissão do vírus para outras pessoas, que podem ser a própria família, podem ser pacientes no hospital, que a gente chama de infecção nosocomial, né, que é aquela infecção que acontece dentro do hospital, o médico não pode ser responsável por isso. E assim, a conduta de todas as entidades de saúde aqui de Tubarão, elas seguiram as normas técnicas do Ministério da Saúde, da Anvisa, que muito foi remetida à Organização Mundial da Saúde, em relação à EPI no tratamento desses pacientes, né, que são os equipamentos de proteção do profissional, a triagem, que é muito importante, né, pacientes sintomáticos ou não, quando se pegou, né, que aí foi a saúde pública, a virada, quando a gente teve já a infecção que era considerada infecção comunitária, porque isso aí muda também, muda bastante, a conduta dentro do hospital, e agora há pouco a Anvisa já mudou a conduta em procedimentos cirúrgicos. Agora, final de abril, já houve uma mudança. Então, o que é muito comum dessa pandemia é que a regra de hoje pode não servir para amanhã. Depende muito do nível de infecção que aquela comunidade está passando. Então, é tudo... E também uma coisa que vocês... e que parece, não, mas isso aqui, a falta de EPI, o uso racional do EPI. Isso aí aconteceu em países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, em Stanford, na Califórnia, eles tinham EPI para 3 semanas no seu estoque. Então, esse uso racional de EPI, né, recomendação, máscara de pano serve para aquela proteção da população na rua, mas ela não serve dentro do hospital, é justamente para a gente reservar esses EPIs para o profissional da área da saúde, né? Porque se a onda vier, precisa que esses profissionais estejam hábeis para poder atender. Como é que funciona quando um profissional da área da saúde parece estar contaminado? Ele é afastado, né? E é triado, feito o exame, e esse profissional, se tiver positivo, ele só volta depois do período de quarentena para não ter risco de passar para os pacientes. Ô Jean, já vamos aproveitar, gostaria de mandar um grande abraço aí ao pessoal que está no Facebook, no Instagram também, um grande abraço a todos, obrigado pelas considerações. Pedir para o pessoal compartilhar, a gente já tem bastante gente online, mas se puder compartilhar com o pessoal. E existem algumas perguntas, essa pergunta que eu gostaria de agradecer a Mônica aqui, que coloca uma pergunta muito importante e acho que ouvir da boca de vocês, das considerações, vai ser muito importante. Ela coloca assim, o paciente pode marcar uma cirurgia sem medo daqui para frente? É seguro nas instalações que hoje a gente tem aqui na cidade de Tubarão?
Então, Mônica, muito obrigado pela pergunta. Acho que foi uma excelente pergunta, até parece que foi combinado. Então, essa pergunta a gente deve se fazer sempre, mas a gente tem que se apoiar em alguma coisa, né? A Anvisa lançou essa norma técnica há pouco, né? Que a princípio a gente suspendeu todos os procedimentos seletivos, né? E agora ela categorizou, né? O que é um procedimento de emergência? Procedimento de emergência é aquele procedimento que não tem tempo nem para a gente pedir um exame de sangue, por exemplo. A gente tem que levar o paciente para o centro cirúrgico e tem que operar, né? Tem que ser resolvido em 1 hora. O que é um procedimento de urgência? É um procedimento que tem que ser resolvido em 24 horas. Então, nesses 2 casos já ficou fácil, né? É seguro, não é, nesse caso, que não é seguro não operar. E acabou. Agora, existe uma grande lacuna nisso aí, né? Os procedimentos seletivos, qual é a recomendação da Anvisa agora? Né? Então, vamos colocar assim, eles dividiram procedimentos seletivos, né? Eles colocaram o que o CRM falou de tempo sensível. Então, eu gosto de exemplos. Por exemplo, uma cirurgia oncológica, que é a cirurgia de câncer, né? Será que o paciente vai poder esperar para fazer essa cirurgia só lá para o final, né? Quando a gente já estiver seguro do que não vai haver mais a infecção? Talvez esse paciente, se a gente esperar, a gente vai colocar ele em risco, né? Aquele procedimento puramente eletivo, né? Uma cirurgia estética. A Anvisa não se compromete, né? Ela recomenda que procedimentos puramente eletivos não sejam feitos neste momento, mas ela considera que existem regiões e regiões. Tu sabes, né? Os nossos ouvintes ali sabem que o Brasil é um país de tamanho continental, né? E existe uma diferença muito grande, né? Do norte, centro e sul. Existem regiões com infecções diferentes, com epidemiologias diferentes. E ele pondera, ele coloca até como uma interrogação, a Anvisa coloca. Será que a gente suspender todo e qualquer procedimento eletivo, a gente não pode também estar colocando a população em risco? Então, qual é o conselho que eu te dou? Quem vai bater o martelo, que vai te dizer operar agora é arriscado, ou operar agora é melhor correr esse risco do que correr o risco de não operar, é o teu médico assistente. Quem é médico assistente? É o teu cirurgião, o teu clínico, que pode ter indicado a cirurgia, né? Então é muito importante que assim como a gente não se automedica, a gente não toma autoconduta. A gente não vai dizer assim, não, eu não vou operar agora, porque agora é uma época arriscada. Pode ser que a cirurgia que você não vai fazer agora é uma cirurgia que você precisava ter feito e que pode piorar o seu prognóstico. O que é prognóstico? Pode lhe trazer uma sequela, inclusive mortalidade, né? Eu gosto de exemplos. Esses dias no consultório veio uma senhora que entrou com muita dificuldade no consultório da avaliação pré-anestésica. Ela me contou que ela começou com uma dor no joelho há alguns meses e bem quando começou, né, a Covid-19, foi indicada a cirurgia dela, só que as cirurgias foram suspensas. Bom, essa senhora ficou mais de um mês acamada, com muita dor no joelho. Eu pergunto, essa senhora na cama com mais de 70 anos, ela corre o risco de ter uma trombose, quando forma um coágulo, né, nas nossas veias, e essa trombo pode ir para o pulmão. O que seria mais arriscado? Operar essa paciente ou não operar nesse momento? Eu acho que a pessoa que vai poder dizer é o médico assistente, com certeza. Como não se faz automedicação, a gente não vai tomar autoconduta. Tem que confiar no médico, nas nossas instituições. E todos os médicos estão correndo todos os protocolos. Isso que eu comentei da Anvisa aqui, está apoiado Colégio Brasileiro de Cirurgião, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Obstetrícia, todas as especialidades. A Anvisa não tirou da cabeça dela, né? E provavelmente essas especialidades buscaram informação aonde? Fora do que aconteceu lá na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu no Irã também, tá bom? Espero ter respondido. Acho que eu queria aproveitar esse gancho também, que são duas coisas, eu acho que foi muito bem colocado pelo Jean, a questão do médico assistente decidir a questão, e eu acho que ela também perguntou no fator segurança a respeito do local. Como tinha falado no começo, foi feita uma estrutura em todos os centros cirúrgicos e clínicas, porque eu acho que existe, talvez, que eu já ouvi também, a questão de, eu vou fazer a cirurgia e vou ficar do lado de alguém que tem Covid. Será que eu vou pegar? Eu vou entrar no hospital, tem um monte de gente. Então, é uma questão
é normal eles fazerem esse questionamento, mas como eu falei no começo, houve todo um preparo topográfico antes de começar a fazer qualquer tipo de andamento. Então parou isso aí, e agora com esse preparo todo que teve de separar as salas, tem sala cirúrgica para Covid, tem sala de recuperação preparada para isso, então isso faz com que dá uma segurança da pessoa querer operar, são coisas diferentes. A decisão, muito bem colocado por Jean, como é que tu vai esperar algumas coisas, um fator, um tumor, uma lesão dessa, um cálculo renal que pode dar uma nefrite, um monte de coisa, tu não tem como esperar isso aí. Então tem que botar na balança e o médico assistente, o cirurgião, vai ajudar a decidir isso aí. Quando tu tomar a decisão que vai operar, aí que vem, que vocês talvez queiram saber, a questão da estrutura toda que tem. Isso é feito uma triagem na chegada, pergunta de novo a questão se está com tosse, se está com febre, mede. É todo feito uma sequência, que nem o Jean falou, são várias pessoas, órgãos que montaram isso aí, para melhor selecionar e conduzir ela. Daí chega a sala, as recuperações estão afastadas, existe todo um preparo de EPIs, de coisas para proteger isso aí. Então eu acho que de repente a Mônica também quer saber no sentido se ela for por centro cirúrgico, for para algum lugar, o risco de pegar. Isso aí eu acho que é o que mais impulsiona ao frear de tomar uma decisão cirúrgica, porque às vezes não depende dela, sabe que precisa tomar aquela decisão. Na questão da plástica, a pessoa pode optar de fazer ou não porque é uma plástica, mas se ela tem uma coisa mais grave, ela é forçada a fazer esse procedimento. E aí que vem a parte que eu falei para vocês, está muito bem montada, tem espaço, nós estamos com locais preparados, a Provida preparou inclusive sala para Covid, para todos os sentidos, para atender, para qualquer tipo de coisa. Todos os hospitais, né? Os hospitais também estão com recuperações, modificaram, a Suscimed, Conceição, houve uma mudança muito organizada para fazer isso aí. Então, de parabéns, e a gente está pronto para isso. Eu acho que essa questão do medo de pegar é muito forte isso aí, pessoal. Teve uma... Desculpa. Teve uma paciente que no consultório me fez essa pergunta. Doutor, vocês vão me colocar no pós-operatório num quarto de um paciente, né, que esteja com a Covid-19? Então, assim, ó, vamos começar. Quando o paciente precisa internar pela Covid-19, ele é colocado em isolamento. Isso não é porque a gente quer isolar ele dos outros pacientes que vêm para a cirurgia. É porque isso é a conduta. A gente não pode contaminar, né, não pode ter a dificuldade de contaminar o profissional da área da saúde. Outro paciente, até mesmo... outro paciente com a Covid, né? Não, daria para botar os dois no mesmo quarto? Não, quando a gente tem leito, é indicado não colocar, né? Porque existe carga viral também, um pode estar com uma carga viral maior que a do outro. Então essa paciente me perguntou, então, nos hospitais, na Provida, existem alas que são dedicadas para pacientes com diagnóstico ou com suspeita. A gente tem que lembrar que muitos desses têm suspeita e acabam não confirmando o diagnóstico, mas esses pacientes são colocados em isolamento. Então, o risco dessa contaminação inadvertida, eu posso te dizer que praticamente vai ao zero. E com as medidas, né, de EPI, de higiene, né, muito importante, o uso correto dos EPIs dentro do hospital e toda uma técnica usada e treinamento do pessoal da área da saúde, então a gente leva esse risco a praticamente um risco muito baixo. Uma pergunta, Jean e Alexandre, eu pude participar diretamente com vocês, principalmente lá na Provida e depois na Suscimed, de um treinamento que vocês realizaram quase a grande maioria dos médicos que iriam iniciar o atendimento ao Covid-19. Eu sei que vocês também se prepararam, a equipe da Narcoclínica, eu gostaria de saber como é que vocês começaram a montar isso aí e depois passar para o pessoal, como é que foi toda essa transição aí? Então, eu sou vice-presidente da Sociedade de Anestesia do Estado de Santa Catarina. E como missão da Sociedade Brasileira de Anestesia, da Associação Catarinense de Medicina, da própria SAESC, né, que é a sociedade aqui desse estado, houve a missão de compartilhar conhecimento com os profissionais da área da saúde. Não só médicos, né, enfermeiros, fisioterapeutas. Então foi preparado um programa de treinamento, então a gente fez mais de 10 treinamentos entre os dois hospitais, a Provida e também a Unisul, com os acadêmicos da Unisul, né, a nível de informação, e muito importante de simulação. O que é simulação? É mais fácil explicar com outro exemplo. Como que a gente treina um piloto? A gente não leva ele para o simulador, né? Então, assim,
treinar o piloto um evento adverso, uma coisa que provavelmente vai ser muito raro de acontecer no avião, mas quando acontecer ele tem que estar treinado para aquilo. Seria bom eu treinar um médico na vida real? Não, não seria bom. O que a gente fez? A gente fez treinamento com manequins, né? A gente ensinou, né, todo o passo a passo de como a gente vai se portar com aquele paciente que é Covid-19, tem o diagnóstico, né? Ou com aquele paciente que é suspeito. Para quê? Para quando o médico chegar para tratar aquele paciente que precisa do atendimento, para que não ocorram erros, né? Então essa preparação, exemplo, né? Se vocês forem lembrar da epidemia de ebola, houve a morte de vários profissionais da área da saúde. Eles se contaminaram não é porque não tinha EPI, é que no momento de retirar o EPI acabavam se contaminando. Então, a colocação do EPI, a retirada do EPI, às vezes a gente se prende muito a coisa material. Eu quero ter o EPI, eu quero garantir o EPI, que é essencial, mas a gente não se prende tanto no treinamento. Não adianta nada ter uma máscara e não saber tirar a máscara, ou colocar a máscara, o face shield, que é aquele, né, aquele visor que o pessoal, alguns estão usando até na rua, não saber retirar o visor, o gorro, a luva. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou colocar a minha vida em risco e eu vou colocar a vida de outros pacientes em risco se eu não fizer isso aí. Então, por isso do treinamento. Eu pude acompanhar também com o Alexandre, né, e o Jean, e em nome dos médicos já deixar meu agradecimento a todo o empenho de vocês. Acho que o trabalho, né, é um trabalho de formiguinha, mas que rendeu muita coisa. O Alexandre, sempre com tempo, a narcoclínica, né, investiu, fez o treinamento. Então acho que isso aí, os médicos que participaram, tenho certeza que eles estão preparados para enfrentar a situação. Então deixo aqui meu agradecimento em nome de, se possível, de todos os médicos de Tubarão aí, ao trabalho da narcoclínica e da equipe de vocês, né, pessoas competentes. Tem muita pergunta aqui, gostaria de pedir para o pessoal, se possível, né, de novo, compartilhar aí a nossa live. Temos bastante internautas aí. E o Rafael aqui faz uma pergunta. Olha, doutor, a cirurgia bariátrica dentro de um campo de segurança, qual é a opinião de vocês hoje? De fazer uma cirurgia bariátrica nesse momento? Então, na Anvisa ali, ele faz não sei se tu quer responder, assim, desculpa. Porque quando tu falou isso aí eu lembrei. A Anvisa faz ali num parágrafo a colocação do risco do paciente ter que ir para a UTI, né? E o risco de óbito e mortalidade. Ela bota em números, 40%, 20%, respectivamente, em torno. Só que assim, aí eu fui atrás da referência. Foi em cima de um trabalho da China, onde começou, de 34 pacientes que acabaram desenvolvendo a doença no pós-operatório, né? E eles tiveram que pegar de vários hospitais, porque foi extremamente raro, né? E o outro foi no Irã, se eu não me engano, de 4 pacientes. Um deles era um bariátrico, uma cirurgia bariátrica. Tá? Por que esses trabalhos é complicado a gente dizer, não, esse é o risco de 40% de ir para a UTI e de 20% de mortalidade? Porque são trabalhos muito pequenos, né? Com uma amostra muito pequena. Mas por que a ciência relaxou nisso? Não, é porque não tem ainda. É muito cedo, né? As coisas não andam a passos tão largos na medicina, na ciência. As coisas precisam ser comprovadas. Mas é o que tem e a Anvisa fez muito bem de colocar aquilo ali. E num dos trabalhos era um paciente de cirurgia bariátrica que foi para a UTI e ele acabou falecendo. Mas a gente tem que lembrar também que esses pacientes que tiveram mais internação em UTI e que tiveram mais mortalidade e morbidade também tinham outras doenças. Desse paciente, ele era um paciente que a gente considerado um grande obeso, né? Que a gente chama de um IMC acima de 50, que por si só já tem um risco mais elevado, e isso é dito para os pacientes no procedimento, mas a gente sabe também que o paciente nesse nível, se não fizer nada, também tem uma mortalidade elevada, né? Pelo sobrepeso. Espero ter respondido, né? Mas assim, o risco existe, com certeza existe. Pessoal aí, grande abraço a todos. Pessoal lá do Bloco Cirúrgico de Araranguá, assistindo a Bárbara lá, um grande abraço aí, um beijo para vocês. Isso aí faltou falar. Bom plantão. Trabalha lá também. Grande, vocês trabalham em Araranguá Então, também, né? Hoje a Narcoclínica desenvolve trabalho em quais cidades da nossa região aí? Quer falar, Alexandre? Fala aí, estou te falando demais. Não, tá embalado. Obrigado para falar. Os dois falam muito, tá? Já vou dizendo. Até foi uma falha nossa, né? Eu acho que assim, um grande abraço ao pessoal de Araranguá. A gente também assumiu, né, junto com outros colegas lá, outros anestesistas,
o centro cirúrgico. A gente assumiu lá o treinamento, houveram treinamentos, a doutora Sara fez o treinamento lá em Araranguá. Doutor Eduardo, diretor técnico lá de Araranguá, também um grande abraço para todos. Você sabe que é um hospital que é exclusivamente de SUS, um hospital com uma UTI bastante competente. O pessoal do centro cirúrgico também são excelentes profissionais. Os colegas lá do centro cirúrgico, um grande abraço. E o trabalho não se restringiu aqui. Então, respondendo a tua pergunta, hoje estamos trabalhando em Tubarão e Araranguá. Tubarão e Araranguá. Só continuar aqui, que esse treinamento aí que ele foi montado pela Anacoclínica são, na verdade, times, né? Aqui a gente montou times que são, além de, principalmente por causa que teve essa união de todo mundo, de ficar preocupado, eu acho que teve muita importância, que teve o pessoal aderiu para continuar, para participar. Uma questão, eu acho que também no caso de alguém se ausentar, ou ficar doente, ou tem que sair na quarentena, todo mundo está preocupado que os colegas poderiam também ter algum problema, e a gente sentiu isso aí em todos os sentidos, assim, em casa teve um certo estresse também, porque tu chega, aquela função de tomar banho, se cuidar, porque o pessoal em casa está isolado, mas a gente não está isolado, a gente está na frente, e como eu já disse da questão da bariátrica, são níveis diferentes de riscos, inclusive tem uma questão, a partir de quando começa a internação, como começa a agir o anestesista, tem coisas que não tem como a gente ter. Então, uma gestante chega para ter um nenê, a gente não sabe como é que ela veio, onde é que veio, como é que está. Então, é um contato que tu tem que é um Kinder Ovo. Cada vez que tu chega é uma surpresa, porque a gente fica receoso com isso, os colegas ficam receosos, que a gente tem um contato muito direto na questão, principalmente orofacial ali, da parte também da endoscopia, anestesia geral, tudo. E esse treinamento eu acho que foi muito bom, teve esse pessoal aderiu, porque era importante que todo mundo participasse para qualquer tipo de urgência que aparecesse, que agravasse o paciente, já tinha uma noção. E eu acho que tem que continuar talvez um pouco mais no sentido de preparar alguma coisa, ver como é que fica isso aí. E a questão da internação, o momento todo, a gente faz também uma avaliação pré-anestésica, que além desse risco do paciente por questões bariátricas, ou questões dele mesmo, da cirurgia ser grave ou não, existe uma avaliação do paciente, que a gente faz uma avaliação pré-anestésica, para ver as condições, para até modelar e organizar a técnica anestésica, que é importante para a gente se cuidar nesse sentido, que é recíproco. A gente tem medo de ser um veículo, mas tem medo de receber também. Então, esse treinamento todo que o Gia falou é um preparo para a gente conseguir criar uma barreira durante o procedimento e a gente não ter esse problema de se contaminar. Essa pergunta foi do Rafael? Foi. Rafael, né? Rafael, então eu vou te dar um exemplo então da nossa epidemiologia aqui das cirurgias. É claro que as cirurgias eletivas, elas tiveram um momento que elas cessaram no início da pandemia, mas ocorreram várias cirurgias que não podiam esperar, né? A gente não teve nenhum caso, tá, até agora, de complicação de paciente que operou e veio desenvolver os sintomas da doença no pós-operatório. Até agora? Até agora zero. Nem aqui, nem em Araranguá, tá? Mas isso aí não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Aquilo que eu te falei. É tão raro disso acontecer que da China conseguiram 34, que foi o epicentro, né? E no Irã que também, muito interessante no trabalho do Irã que eles colocam ali, né? Tem que ser avaliada a condição do local. Eles estavam numa condição meio hospitais lotados e com diminuição de recursos. Será que se a nossa situação fosse essa, que não é, tá, no momento, se fosse médio com 40% de lotação, eu tentei conversar agora com o doutor, eu peguei isso aí com o doutor Fernando há pouco, o doutor Shafik também me passou, não existe lotação máxima também no Conceição, né, que é um hospital filantrópico, que é SUS, também de paciente particular e com convênio. Então não é essa nossa situação agora, né, é diferente lá no Irã. Então eles colocam no trabalho dizendo, se o hospital estiver lotado, se os recursos estiverem baixos, então não faz, né, não faz. O Alexandre falou, né, e até a gente tem que tomar cuidado às vezes, que eu me policiei nisso aí, né, porque todo mundo associa cirurgia plástica com cirurgia eletiva, e nem sempre é. Né? Ontem eu fiz anestesia para uma cirurgia plástica reconstrutiva, paciente que teve uma infecção e precisou rodar um retalho. Esse é um paciente que é uma cirurgia tempo sensível. Se não for feito agora, a saúde dele vai piorar. Então a gente não pode associar. Plástica é uma coisa eletiva, depende de cada procedimento. Então isso é muito importante, né, as informações. Eu vejo, né, que a nossa situação aqui em Tubarão é um pouco diferente de alguns outros estados também, tipo São Paulo, Rio de Janeiro,
Amazonas, o Ceará, então, isso que eu ia perguntar para vocês. Graças a Deus aqui a gente não teve nenhum paciente que se contaminou pós-operatório. Vocês já tiveram, ou já submeteram algum paciente à cirurgia de urgência que era confirmado com coronavírus? Não. Até o momento? Até o momento não. Nem aqui, em Araranguá também. Eu ultimamente não fui a Araranguá, mas eu ando conversando com os colegas, né? Teve um caso de um paciente suspeito, né? Mas eu não sei dizer se confirmou, né? Mas não foi paciente que faleceu. Outra pergunta que às vezes a gente começa a fazer aqui, e a gente sabe que a técnica hoje de entubar um paciente suspeito de coronavírus é totalmente diferente do treinamento que a gente fez, e eu vejo, né, que vocês inclusive têm uma escala hoje da equipe de vocês da narcoclínica para ajudar o médico se houver necessidade, né? Como é que funciona isso aí? Como é que é essa intubação, Alexandre? Acho que era bom, de repente, o Alexandre dar uma explicada aí, assim, uma pincelada Da equipe que a gente da montou. equipe, como é que funciona. Eu soube, o Alexandre até teve um dia que acabou ajudando um colega nosso numa situação de urgência, estava lá pronto, né, independente, não se sabia se era Covid ou não, mas o Alexandre já estava pronto, preparado para fazer, e funcionou muito bem. Então gostaria que o Alexandre desse uma falada sobre isso aí. Eu acho interessante, assim, conversar, que a questão do que estão falando de intubar, é que o anestesista é um especialista mais treinado, mais preparado para fazer esse tipo de procedimento. E então ele tem uma certa experiência, uma técnica que ajuda e facilita a intubação para a gente não perder muito tempo ali para a coisa não se espalhar. E esse treinamento que fizeram, esse time que fizeram, foi para o pessoal ver a melhor maneira, tanto na parte com os medicamentos, que foi mudado alguns tipos de medicamentos, o Gê pode falar melhor depois, para poder ter o máximo de segurança na hora de intubação e para ter um resultado melhor para o paciente. Então foi dado esse treinamento com manequins, que nem foi falado já, para a questão de isolamento, de tudo isso aí, que eu acho que com certeza foi muito bom, deu um resultado muito positivo, formou uma equipe boa, são times que a gente tem montado na narcoclínica, faz um revezamento dentro do grupo, para prestar atendimento no setor, desce, tem sempre alguém pronto para se precisar uma ajuda no setor, na UTI ou qualquer outro lugar. Existe essa organização desse time, eu acho que ficou muito bem montado, principalmente porque a gente não pegou uma zona de guerra e foi treinar, organizar. A gente organizou onde, montou antes de chegar essa zona de guerra. E isso deu uma folga de tempo cronológico para a gente passar o máximo dos colegas, de ter tempo para passar com todo mundo. Eu acho que isso aí foi importante. E a questão técnica de medicamento mudou, né, Gê? Foi uma coisa que mudou, às vezes até durante a semana, uma semana para outra mudava alguns medicamentos, algumas avaliações que eles faziam para ver o que era melhor, né? Pode falar. Não, o paciente com suspeita, né, ou com diagnóstico e que está sintomático, e a gente sabe que a doença atinge vários órgãos, mas sempre o foco é o aparelho respiratório, que todo mundo mais fala, né? Esse paciente é um paciente grave, né? Então, no momento da intubação, é um paciente que vocês já ouviram falar que o oxigênio no sangue pode estar baixo, né? Então, a gente tem pouco tempo para agir. O que a Organização Mundial da Saúde falou? Se tem pouco tempo para agir, a gente vai colocar na frente os médicos que são mais treinados em via aérea. Quem são os médicos mais treinados em via aérea? Anestesistas, os médicos que trabalham na emergência, os médicos que trabalham na UTI, nesta ordem, né? E outra coisa que se pensou é o seguinte: e se esses médicos começarem a adoecer, né? Quem que vai ficar no lugar deles? Então, o treinamento dos outros colegas, que talvez a especialidade não seja essa, né? Vou dar um exemplo, uma especialidade clínica, dermatologia, que não é o dia a dia intubação, mas esses médicos, por incrível que pareça, todos compareceram aos treinamentos e foi muito bonito. O pessoal pegar os manequins, treinar a intubação. Caso isso venha a acontecer, qual é o nosso quadro atual? Por enquanto não precisa substituir os anestesistas, tá? Inclusive a gente está fazendo um revezamento da equipe, deixando parte da equipe em casa para não se expor, né, naquela semana, e revezando durante o grupo todo, porque houve uma diminuição dos procedimentos, né? Mas se isso vier a acontecer, aí sim, aí o treinamento vai se valer para esses médicos, né, que fizeram e que vão também entrar em contato com esses pacientes. Gostaria de agradecer aqui o pessoal, parabenizando a narcoclínica,
toda a equipe de vocês, né? O Jean, o Alexandre e os outros componentes. Hoje a Narcoclínica conta com quantos anestesistas hoje? Então, eu já perdi até a conta, porque a gente estava em mais de 20 anestesistas. A última vez contei 26, se não me engano. Né? E aí também a gente tem que contar com os colegas que não fazem parte da Narcoclínica, mas que fazem parte da nossa equipe, lá em Araranguá, né? Que a gente também tem mais 5 colegas lá. Só desculpa interromper, em Santa Catarina tem mais alguma clínica que tomou essa iniciativa de fazer um treinamento, de fazer essa colaboração fora a cidade de Tubarão? Tem. Como a gente articulou lá na Sociedade de Anestesia de Santa Catarina, que é a sede em Florianópolis, então foi uma estratégia da diretoria, né, de difundir isso aí no estado, tá? E no Brasil inteiro, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia teve a mesma conduta e a mesma recomendação. Os anestesistas na linha de frente. Então a gente é a equipe de intubação desses pacientes. A gente está de sobreaviso, o hospital pode nos chamar para uma intubação, o que não é comum acontecer na Provida, mas também aconteceu, o paciente foi levado para lá e teve que ser intubado. Isso é uma coisa bem pertinente. A Provida tem um respirador lá na emergência da Provida, caso socorra lá, né? A gente sabe que esses pacientes eles devem estar no hospital, mas às vezes, como eu vi em Manaus, se não me engano, o paciente que ficou em casa até o último momento e já foi levado em insuficiência respiratória para o hospital. Então, se for levado lá e isso acontecer lá, tem como atender na Provida. E depois vai ser transferido, né? Então vai transferir da Provida para um dos hospitais. Graças a Deus a cidade de Tubarão, a nossa região, está muito bem preparada para, né, em situação de urgência, a parte médica, a parte de infraestrutura que a gente tem aqui hoje. Acho que não são todas as regiões que tem, né? Então a gente vê pelo número, né, de atendimentos que a gente vê. Hoje, né, tem leitos de sobra, acho que o isolamento, né? Tem muita gente perguntando sobre o isolamento, né? O isolamento social funcionou? Isso aí não tem nem o que se falar, né? Com certeza funcionou e vai continuar funcionando, né? Santa Catarina é um estado privilegiado diferente de alguns outros. Então acho que isso é importante a gente frisar, porque a gente tem visto, né? Muitas perguntas aqui, o pessoal, né? Gostaria de agradecer aí o pessoal as perguntas, perguntam a opinião de vocês sobre o isolamento social. O que vocês acham? Né? Alexandre, quer falar? Eu acho que, como o Laurêncio colocou, muito bem colocado, o Geo falou, os números que ele já no início da conversa ele colocou, a quantidade de contaminados, quantidade de óbitos que teve aqui, isso já reflete como é que foi aderido pela população a questão do cuidado, do isolamento. Eu acho que os órgãos públicos tiveram um fator importante de ajudar com isso aí, os hospitais, os próprios colegas teve união. Eu acho que foi um somatório de coisas. Os colegas, enfermeiras, técnicos, todos os profissionais da saúde ajudaram muito no sentido de dar esse isolamento. E é o que está tendo resultado agora para nós, para ver que isso aí são números que refletem. E porque a questão do exame, como a gente sabe que não tem exame para todo mundo, a princípio, o que está para a gente notar é esse relatório que vem dos hospitais, porque é onde serve um pouco de parâmetro para a gente ver como é que está, porque é o real, está ali, a gente está trabalhando, está vendo o paciente, comenta com o colega, estubou, melhorou, agora está tendo o pessoal, conversei com um colega outro dia, o Diego, que ele falou que está tendo uma melhora, que está saindo o pessoal, está se recuperando o pessoal. Então, o nosso parâmetro para ver do isolamento, assim, uma coisa mais palpável, é a questão dentro do hospital, esse comunicado que a gente tem com colegas, funcionário, que é uma estatística assim, que a gente tem. Porque a níveis de exames, assim, tem lugares que tem mais, outros não tem, então fica difícil, às vezes pode dar um falso negativo, pode não ter. E eu acho que o isolamento aqui teve um início prévio bom, acho que começou meio prematuro, e é o que teve um destaque melhor. Eu acho que aí que está o resultado nesses números, é que diz para a gente como é que funciona. Com certeza, acho que isso aí é evidente. Eu acho assim, tem um recado para dar. Isolamento social funciona, tá? Ponto final. Se você pode, né, ficar em casa, sair só para atividades que são necessárias, precisa ir no mercado, você deve fazer isso aí. A gente sabe que nem todo mundo pode, né? A gente não pode, né, todo mundo tem que ficar em casa, sabe que alguns setores são essenciais, a pessoa, dependendo do trabalho, depende, o fator econômico é uma coisa que está pesando muito. Ninguém pode ser
utópico de separar a economia de saúde. Isso ele não tem como fazer essa dissociação. Mas se puder ficar em casa, como que eu faço? Eu vou trabalhar, nos momentos que eu estou de folga, eu fico na minha casa e saio só para as coisas essenciais. Higiene, né? Muito importante a higiene das mãos. Ah, mas só álcool, o sabão, água com sabão, fazer higiene. Ter esse hábito, até minha esposa brincou comigo. Pô, tu já fazia antes, né? Tu chegava em casa, tu lavava a mão antes de tocar em qualquer coisa. Sim, mas não é só o coronavírus que existe, ou que existe agora. Existem vários outros vírus e bactérias que a gente pode se contaminar. Isso é uma coisa que deve ser feita sempre. O uso da máscara, né? O uso da máscara serve para a gente não disseminar também, se a gente for positivo. O distanciamento, né? Que em alguns locais vai falar 1 metro, 1,5 metro, em alguns locais comentam em 2. Isso é muito importante, isso aí tem que ser feito. E uma coisa que me deixa muito triste, esses dias no mercado, cheguei no meu carro, no estacionamento, e tinha um par de luvas no chão e uma máscara no chão. Né? Então a gente tem que lembrar que a gente vive em comunidade. Né? Então, colocar no lixo, ter higiene, isso é muito importante. Evitar aglomeração, né? Não é época de a gente fazer uma festa, se reunir em festa. Então, vai no mercado. Eu estou vendo aqui os estabelecimentos comerciais exemplares, exigindo máscara, controlando a entrada de pessoas, isso tudo é cientificamente provado e é o que a gente pode fazer. Hoje os dados que eu estava falando aqui, que está os números mais tranquilos na cidade, não quer dizer que a gente pode relaxar com isso. Que tem que manter para manter esses números. Eu acho importante que para a gente conseguir manter esses números, tem que manter isso aí, porque há uma tendência de como está mais tranquilo, tá bom, eu vou dar uma relaxada, eu vou baixar a máscara, eu não vou cuidar. Realmente, o que o Gia falou, tem que manter, tem que continuar com esses cuidados todos para a gente poder continuar com essa tranquilidade. Tá? Hoje a gente estava conversando antes de iniciar a nossa live a respeito da Anvisa. Eu sei que tu está muito atrelado a isso aí, muito ligado, né, nessa normatização. Tem alguma coisa que mudou agora há poucos dias a respeito de cirurgia que tu gostaria de destacar? Tem, né? Antes, para vocês terem uma noção como é muito dinâmico isso, antes nos pacientes que não eram suspeitos nem diagnóstico, o nível de EPI, não vou explicar quais, né? Mas o nível de EPI era um pouco menor. O que se entende agora? Mesmo que o paciente esteja assintomático ou ligosintomático, quando tem poucos sintomas, esteja no período de incubação, ele pode transmitir. E tem procedimentos que geram aerossol. O que é aerossol? Aquilo que a gente vê no desodorante quando a gente aperta o spray lá, né? Aquela nuvenzinha ali. Da Covid nem sempre a gente vê. Então tem alguns procedimentos como laparotomia, o que é? Cirurgia de barriga aberta. Toracotomia, o que é? Cirurgia do tórax aberto. A videolaparoscopia, a própria intubação, as endoscopias podem gerar aerossol. O que a Anvisa fez? Ela aumentou o nível de proteção para os profissionais da área da saúde, que é o uso daquela máscara específica, o face shield, que já se usava, o avental impermeável e as luvas. Essa foi a mudança, porque antes ele era recomendado assim para os pacientes que eram triados, né, como sintomáticos, suspeitos no caso, ou diagnóstico. E outra coisa que mudou o seu hospital tem serviço de triagem. Se tem dúvida, é considerar todo mundo, agora como a infecção comunitária, explicando. Agora não, né? Já bem cedo a gente teve infecção comunitária, com aumento de número de casos no Brasil, e a Anvisa ela vai fazer a lei para o Brasil inteiro, ela recomendou isso aí. É claro que existem diferenças, né? A gente tem cidades que não tem nenhum caso, que tem um caso ou outro, mas a recomendação para esses procedimentos que geram aerossol é o uso do EPI completo. Eu poderia falar um pouco a respeito de, a gente falando até você falou em funcionários de hospital, a gente sabe que hoje eu respondo atualmente pela Provida, e na Provida a gente não tem nenhum funcionário atualmente trabalhando com diagnóstico de coronavírus. Do hospital também posso falar, né, são situações, a gente teve apenas um colaborador que foi afastado, né, e a gente não sabe, provavelmente ele não adquiriu lá, mas está fazendo isolamento, e a gente tem um cuidado muito grande hoje nos hospitais em não deixar funcionário com sintoma. A gente acaba afastando, monitorando, fazendo testes. Tem uma parceria muito grande com a Prefeitura Municipal de Tubarão, que na parte de vigilância epidemiológica totalmente disponível, a quem eu gostaria já de agradecer.
para a realização dos exames, né? Então existe uma agilidade muito grande para os profissionais de saúde. Acredito que a SOCIMED não seja diferente. Então, falando isso também, os profissionais, a gente cuida de quem cuida também. Isso é muito importante, porque a gente não pode ter um surto de coronavírus lá dentro do hospital, ou dentro da SOCIMED, ou dentro da Provida. Isso é muito importante. Então, foi o que aconteceu em alguns países, tipo a Itália, um surto dentro do hospital, e isso acaba trazendo muito problema. Então, isso também é importante o pessoal estar sabendo. Nós tivemos médicos, né, contaminados pelo coronavírus, mas eu não fiquei sabendo de nenhum que a suspeita tenha sido a contaminação dentro do hospital. Nós tivemos uma médica em especialização que ela foi afastada e os exames vieram negativos, os sintomas melhoraram e apareceu um outro foco de infecção e ela retornou a trabalhar, né? Então essa é a conduta. O profissional da área da saúde está assintomático, ele é afastado, testado, né? Só volta a trabalhar se for negativo ou depois da quarentena, tem que passar o tempo que ele pode infectar outra pessoa. Bem, nós temos 21 horas e 51 minutos. Acho que passa rápido, boa, né? Conversa boa, passa rápido, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que está participando dessa live, que conseguiu compartilhar, o pessoal do Instagram. Acho que informações que a gente teve aqui hoje são de grande valia. Então, sabendo que o pessoal da anestesia, os cirurgiões, também estão mantendo todo o cuidado, né? Hoje, acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, essa é a minha conclusão. Gostaria de agradecer a todo mundo, aos meus familiares, né, quem são minha força para estar aqui, né? E mandar um grande beijo, um grande abraço para todos os meus amigos aí, para o pessoal do hospital, da Provida, a minha esposa, minha filha Maria Antônia, minha filha Ana Laura, aos meus familiares, aos amigos lá da Provida. Hoje eu não vou esquecer, né, Amanda? Um grande beijo para você aí, o pessoal da higienização, o pessoal do laboratório, que tem feito um grande trabalho. Há um amigo meu que está com coronavírus aí, que a gente falou em avião, né? Ele está se cuidando, ele é um cara que é piloto de avião e está lá se cuidando. Um grande abraço aí para ele. As coisas vão melhorar, né? Sempre a gente está vendo essa propaganda, né? A gente tem certeza, isso aí vai passar, a gente vai crescer com tudo isso que está acontecendo, né? Um grande beijo a todos aí e vou deixar as considerações aí para considerações finais para o meu amigo Jean, meu amigo Alexandre, né? Que é o sósia do Sérgio Moro, Alexandre Moro. Posso deixar, vou ficar devendo aí, o homem a cópia aí, então. Importante nesse momento, eu acho que a gente relaxar um pouco, porque houve esse momento de quarentena, uma tensão para todo mundo, para os familiares, foi todo mundo, né? Foi uma coisa muito estressante, todo mundo conseguiu levar do jeito que podia. E é importante a questão que ele falou dos familiares. Realmente agradeço a minha família, a Viviane, a Mária, a Valentina, porque elas têm que sentir aquele medo. Pai, tu tomou banho, tu lavou as mãos, então elas se preocupam que a gente entra e sai e tem que ter esse cuidado, e daí elas participam muito nisso, dão o sustento, principalmente os colegas todos, que houve essa união para a gente fazer esses cursos e pessoas que são para fazer os times, para entubar. Eu acho que é importante salientar as funcionárias de todos os lugares, assim, que sempre apoiaram. Elas ajudam a gente a se cuidar, lembro, alcanço os EPI, busco material. Eu acho que é importante tudo isso aí. O pessoal da Provida, a Lucimar, as gurias todos que colaboram com o Centro Cirúrgico, lá na SOCIMED, em Conceição. Em Araranguá, que eu fiquei fazer uma festa final de ano, não deu. Vou prometer que ainda vou. Agora prometeu na live. Não tem que cumprir. Mas eu acho que é importante manter essa visão. A questão cirúrgica é importante ter a avaliação do cirurgião, que se for necessário, o pessoal tem que fazer, vamos fazer. E a gente continua aí, esperando que vai passar isso aí, pode ficar tranquilo, daqui a pouco nós estamos dando umas risadas aí. Então, primeiro, gostaria de agradecer muito ao Dr. Lourenço, né, dar os parabéns por esse trabalho, que eu acho que é de informação, né, dos nossos pacientes, porque o nosso serviço ele só funciona porque lá no final da ponta tem o nosso paciente. E o paciente é a consequência da nossa carreira, né? Não é causa da nossa carreira, não. Então isso é indiscutível. Agradecer para a Vida, SOCIMED, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, dar os parabéns para essas entidades, dar os parabéns também para a Vigilância Epidemiológica de Tubarão, parabéns para a Prefeitura pelas ações, para Araranguá também, colegas que eu tenho lá,
os colaboradores desses locais, né, a gente tem eles como amigos, né, não, nossa relação dentro do centro cirúrgico, as pessoas a gente gosta muito, conhece as pessoas, falar para vocês que também o lado psicológico, né, afeta muito o pavor, o medo, né, o pânico, isso também não faz bem. Então procure conversar com o seu médico assistente, conversar, saber, né, do risco de você operar ou não nesse momento. Eu sou o senhor dos exemplos, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer para o paciente, eu penso que eu faria para a minha esposa, que eu já agradeço aqui, e para os meus 2 filhos, né? A Denise, o João Pedro e a Duda. Então, a minha esposa vai operar sexta-feira, ela vai precisar fazer uma cirurgia, né? E ela conversou com o médico assistente dela, que não sou eu, né? Eu não sou médico dela, eu sou marido, e eles chegaram à conclusão que era pertinente fazer a cirurgia agora e ela vai operar. Então, eu acho que isso aí responde a dúvida de muita gente, né? Então, agradecer mais uma vez o pessoal, né, que está aí do outro lado. Só queria deixar um recado aqui. Na próxima, a gente tem uma programação, provavelmente, né, o pessoal ficar atento aí nas lives. A próxima live será a tendência a gente trazer um psiquiatra para falar legal. aqui sobre a saúde mental no tempo do coronavírus. Eu acho que o pessoal, se for de interesse, né, a gente está programando aí, conversando com alguns psiquiatras da cidade, para a gente fazer essa live que também o pessoal está pedindo muito. Manifestem, né, os seus interesses aí para o pessoal da Luri. Gostaria de agradecer novamente, mais uma vez aqui, a Silvana, Bruno, toda a equipe. Acho que aqui a gente está vendo um profissionalismo, né, que eu não conhecia. Então, parabéns a vocês, acho que estão nota 10. E vamos tocar a vida para frente, se cuidando, isolamento social, lava a mão, porque isso aí funciona, porque senão a maioria dos médicos estariam doentes e a gente não está. Então, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Boa noite.